Glória a Deus. Acharam? É Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Preste atenção. Você às vezes percebe alguma coisa na sua vida, ou até na vida de um filho, marido, que não está batendo. Alguma coisa que você vê que, poxa, se eu deixar isso crescer, isso vai dar problema. Mas você também não faz nada, mesmo sabendo a palavra de Deus. Aquilo que você aprende aqui na igreja é para você usar. Você está com um sentimento estranho, parece um ódio, uma mágoa, um medo. O que você vai fazer? Você vai usar o que Jesus deu a você. Ele não diz: estes sinais virão aos que crerem em meu nome expulsarão o demônio, mas você não expulsa. É uma dorzinha que vem, é uma fofoca que aparece às vezes com seu nome, aí você não, vou resolver isso agora, enrola a manga da camisa. Não, é para você orar, repreender, mandar aquilo embora. O demônio quer parar você e você não faz. Nós temos um testemunho aqui na Bíblia de pessoas que até conhecia, mas não usava. E no final das contas, ainda culpou Deus pelas coisas que estavam acontecendo. Vocês lembram de Colossenses 3, quando as Escrituras diz para você buscar as coisas que são da onde? Para pensar nas coisas que são da onde? Mas você pensa aqui embaixo. Está entendendo? Vamos ver o que esse governo vai fazer, vamos ver o que esse presidente vai fazer, vamos ver o que o prefeito vai fazer. Você pensa aqui embaixo, você não busca lá em cima. Que se eu ganhasse na loteria, que se eu quer dizer, tudo que você quer está lá em cima. O filho mais velho, irmão do pródigo, ele disse assim para o pai: há tanto tempo estou com o senhor, te obedeço, faço tudo direitinho. O senhor nunca deu um cabrito para eu comer com meus amigos. Ele disse: mas meu filho, tudo que eu tenho é seu, você não come porque você não quer. Então tudo que é de Deus é seu, é meu, é nosso. Só que a gente ora, é como você ora e fica assim: será que Deus ouviu? Quer dizer, você não tem certeza de que falou com Deus. Acabei de orar, agora vamos ver. Você quer dizer: eu não tenho certeza se Deus me ouviu. Está tudo errado. Você tem que falar com Deus e acreditar. Eu falei, Ele ouviu. Agora eu vou só aguardar. É assim que eu faço. Entendeu? Então aqui em Marcos 4, 35 está assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento. Começou uma ventania. Você sabe que você está no mar. Quando venta, as ondas ficam violentas. Ventou, fica violento. Então, levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do... Você já viu esse pessoal que pesca aquele siri grandão? Pesca mortal, parece. A água entra lá no bico do navio e sai do outro lado. Entra do lado direito e sai do esquerdo. Faz uma bagunça. Entendeu? Então,
37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. O negócio já estava ficando pesado. E eles, não esquece que eles estavam com Jesus. Eles aprenderam com Jesus, eles ouviam Jesus. E ele estava na popa. Dormindo. O barco está lá enchendo de água. E Jesus está na polpa do barco dormindo. Onde é a polpa? Atrás. Estava sobre a polpa lá dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Mas isso aos gritos, né? Brabo, desesperado. O senhor não se importa que a gente morra, não? Olha que coisa. Olá, Cosme, Deus abençoe, a paz, meu irmão. Olha que coisa. Como se Deus tivesse culpa, se Jesus tivesse culpa do que estava acontecendo. Não. Como na sua vida, ele já disse para você: estes sinais seguirão aos que creem. Vocês creem, Jesus? Tem um sinal que te segue. Qual é o sinal? Em meu nome. Mas você não expulsa. Tem que expulsar. Mas pastor, não saiu. Expulsa, irmão, insiste. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A gente guerreia, lembra da palavra, sobe do alicerce, né, que é a palavra. Eu estou mandando você sair porque está escrito aqui. Blá, 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 blá. Quando Jesus repreendia o Satanás, ele dizia o que? Está escrito. Eu estou apoiado aqui, na palavra. Está escrito, não tem como você me resistir. Tinha que sair. E você às vezes não faz isso. Você reclama: acho que é a igreja, acho que eu vou para outra igreja. E eu falei: irmão, vai ser a mesma coisa. Enquanto a palavra de Deus não entrar na sua cabeça para você fazer a vontade de Deus, é complicado. Tem que fazer a vontade de Deus. Amém? Mas, no versículo 39, e ele despertando, Jesus estava dormindo. Aí o mestre, não importa que a gente morra, não. Acordou. Fizeram uma coisa certa: despertar Jesus. Você precisa fazer isso. Amém, Jesus? Eles não tentaram fugir a nada, jogar madeira dentro d'água, sair boiando. Não, eles foram lá onde estava Jesus. Não pegou o santinho que tinha dentro do barco, ou um crucifixo. Não, ele foi lá onde estava Jesus. Entendeu? E ele, despertando, o que ele fez? Repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta. Repreendeu o vento. Vento tem ouvido? Você tem que parar e raciocinar. Peraí, ele repreendeu o vento. Repreender é dar uma bronca, chamar a atenção, falar sério. Mas vento ouve? Então não era o vento, era o que estava usando o vento. Entendeu? E disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Mar tem ouvido? Ele estava falando com quem estava usando o mar para querer matar o pessoal do barco. E ali era uma batalha para quê? Jesus disse: passemos para outra margem. Do outro lado tinha um homem com mais de 6.000 demônios no corpo. Então os demônios que estavam usando o homem que estava na outra margem foi o que usaram o mar, usaram o vento
Quer dizer, se esse barco virar, morre todo mundo afogado. Jesus não vai chegar aqui e a gente vai continuar fazendo a arruaça que estamos fazendo aqui em Gadara. Ele estava impedido. Toda vez que você está perto para receber a tua bênção, o demônio vai se levantar de alguma forma para você parar. Quando eu estava no dia que eu ia ficar livre da muleta, esse dia eu fiquei irado com nada, fiquei bravo, falei, eu vou para a igreja, coisa nenhuma, e era o dia do meu milagre. Mas Deus, na sua santa misericórdia, pela sua graça, me fortaleceu e o Espírito Santo me convenceu, vai para a igreja. E eu fui. Era uma quinta-feira e voltei sem as muletas, voltei andando, estou andando até hoje. Você está entendendo? Perto da sua bênção, ele começa a se levantar de alguma forma. Você não quer mais ler a Bíblia, eu não vou orar mais. É igual quem faz regime, né? Aí sobe na balança, acha que vai emagrecer de um dia para o outro. Subiu na balança, ontem eu não comi pão, ontem eu não perdi nada. Vou comer rascada, né? Você vai engordar mais. Isso é um processo, vai devagarzinho, que você vai emagrecendo, mas você tem que ter força de vontade. É para estudar, para se formar, tudo tem que ter força de vontade. Para construir uma casa, para ir para casa, você está lá em Nova Iguaçu, lá no centro de Nova Iguaçu, desce um pé d'água violento e cobrindo o teto de carro, gente boiando, aí você desiste de ir para casa? Você desiste? Eu nunca mais vou para casa, é isso que você fala? Ou você sobe até no poste esperando a água baixar, mas você tem alvo, qual alvo? Vou para casa. Assim é a sua bênção. Você tem que ser uma pessoa esforçada e ser de Jesus mesmo. Não é hoje eu sou de Jesus, amanhã eu não sou. Hoje eu sou, amanhã eu não sou. Aí é um crente ioiô, né? Crente ioiô, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Não. Tem que ser firme. Glória a Deus. Então, vamos repetir o versículo 39, quando ele diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança, houve paz. Ele falou com o mar e falou com o vento. Mas os discípulos podiam ter feito isso e não fizeram. Você vem para o culto, assiste o R.R. Soares e não aprende. Tem que aprender, irmão. Amém? Glória a Deus. Aí fica chateado. Vou orar mais coisa nenhuma. Cadê a Bíblia? Está cheio de poeira. Não lê, acorda de madrugada, não ora. Como é que vai ser isso? Qual você foi? Estou um pouco estressado. Eu estou isso, eu estou aquilo, irmão. Eu fico pensando, se eu pensasse desse jeito, o que seria de mim? O que seria de mim? Cai em lábias, cai em arapucas, salpão, consegue jogar você contra outra pessoa. Não faça isso. Bom, no versículo 40, e disse-lhes, o que Jesus falou para eles? Porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Quer dizer, vocês são tímidos, vocês aprenderam, vocês ouviram e não usam.
O diabo bota uma pessoa para te humilhar, você toma nojo da pessoa, você está em pecado. E qual é o salário do pecado? A morte. Por isso que Jesus falou: a vós que ouve, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que te aborrecem. Aí você não faz isso, você está igual a pessoa que está te ferindo. Entendeu isso? Você fica igual a pessoa. Você tem que sair dessa área, abandonar a mágoa, abandonar o ódio. A pessoa está cuspindo na sua cara, não tem problema não, eu limpo. Eu lavo com água, sabonete, não tem sabonete, eu lavo só com água, não é problema. Mas não se iguala a ninguém, se iguala a Jesus. Seja imitador de Deus, tenha a mente de Cristo, seja forte e corajoso. Glória a Deus. Aí você vence. Então ele disse, vamos repetir aqui, versículo 40. E disse-lhes: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Por que ele perguntou, ainda não tendes fé? Ele fez essa pergunta porque ele ensinou muito para eles. E tem pessoas que é assim, já ouve o Evangelho há anos, mas ainda não tem fé. Tudo, não, se eu tiver dinheiro, vou fazer isso. Ora a Deus, irmão. Milagre é isso, é ver o impossível acontecer, isso que é o milagre. Amém? Igual eu orei por uma irmã aqui e falei para ela: você vai comprar um carro novo sem dinheiro? Eu falei: é pela fé. Isso foi num domingo. Quando foi no outro domingo, ela chegou com um carro novo anunciando 0. Pastor Mota, é pela fé. Eu ando pela fé. O cristão, ele vive assim, pela fé. Ele olha o manual, que é a Bíblia, a palavra, ou ouve e vai. A pessoa que anda de carro não tem esse negócio aí, é GPS, né? A 10 quilômetros, vire à esquerda. Aí você abre o GPS e diz assim: a vós que ouve, digo, amai a vossos inimigos. Aí você não vai. Aí você erra o alvo. Você não obedece a Bíblia. O que Deus está falando é o seu manual. Não tem outro livro para te ensinar o caminho verdadeiro, o caminho certo, a não ser a Bíblia Sagrada. Tem outros livros que a gente vê experiência de pastor. Eu mesmo estou... Vamos orar a Deus aí para ver que se sai, né? Eu estou pensando em escrever um livro. E já está tudo já... Quer dizer, já existe o livro. Falta só eu botar no papel e tem um material bom para dar e vai funcionar. As pessoas vão ser curadas lendo o livro. Lendo o livro vai ser curado. É uma coisa muito séria que eu vou fazer. E eu não quero fazer da minha vontade, eu quero que seja a vontade de Deus. Quero que Deus me use para fazer isso. Glória a Deus. Olá, Lúcia, Maria, Jurema, Deus abençoe. Então ele pergunta: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentir o quê? Um grande temor, não foi medo não, temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os tímidos, preste atenção que eu vou falar para vocês. A pessoa que ouve a palavra de Deus, aprende e não usa, ela é conhecida como tímida. E os tímidos
não herdarão o reino dos céus. Você conhece a palavra, mas não usa. Isso é grave. É como um pecado de feitiçaria. Você conhece a palavra, você não usa. Então você está enquadrado na timidez. Vamos ver Apocalipse. Ou é 20 ou 21? Vamos dar uma olhada aqui. Não, 20. Apocalipse 21. Apocalipse 21. Você tem que guardar essas coisas, meu Deus. Eu vou usar a palavra de Deus. Amém? Até uma topada que você dá dentro de casa. Tem gente que... Misericórdia, né? O senhor nunca dá topada? Às vezes. Eu digo, não quebrei o dedo, amarrado em nome de Jesus. Tudo certo. Já tem gente que os anjos fazem assim, ó. Pode. O versículo 8, Apocalipse 21, versículo 8, está escrito assim: mas quanto a quem? Estão vendo aí não, pessoal? Mas quanto a quem? Os tímidos, é aqueles que não usam a palavra de Deus. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, eu não creio. Eu ouço a palavra de Deus, aprendi, que o Moisés, que o Davi, que eu não sei, mas eu não creio. As minhas atitudes é de quem não crê. Entendeu? Tudo eu abro mão, não vou fazer mais não. Então, eu não creio. Tem coisas que eu estou orando há anos. Não desisti. Não vou deixar de orar. Eu não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã que Deus vai fazer, mas vai fazer. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que é galardoar? Recompensar você no que você está pedindo, que você está orando, mas você abre mão. E tem coisas que Deus manda você fazer, você não faz. Manda você perdoar, você não perdoa. Manda você pedir perdão, você não pede. Tem coisas que você sabe que está te prejudicando, mas você não muda. Aí é complicado. Então, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, quem mais? Aos abomináveis. Você sabe o que é uma pessoa abominável? Pessoas que só faz coisa que dá nojo. Hoje estava assistindo uma série em casa com a Jane, e o chefe falou lá para o soldado: pega essa criança aí. Aí pegou a criança de uns 6 meses, solta lá de cima da muralha. Aí o cara foi lá em cima, parou, pensou e soltou a criança lá de cima. Não dá nojo isso? Então tem gente que só faz coisas abomináveis, que é a mentira, o adultério, a calúnia, é lambuzar o nome do outro. Conhece fulano, conhece aquilo ali, é isso, você não sabe, o passado dele, não sei o que e tal. Essas coisas dão nojo para Deus. Mas aos abomináveis e aos homicidas. Você sabe o que são os homicidas? É o que mata o homem. E não é só de tiro, facada, tacar fogo, atropelar, não. Você mata uma pessoa com a pirraça. A pessoa pirracenta, irmão, não é mole não. O Judas era pirracento, Saul pirracento,
Corá, Datã, Abirão, tudo pirracento. O próprio Sansão era pirracento. Pessoas que Deus está falando, isso aí está errado, para você continuar fazendo. Mas aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Tem gente que só vai crer quando estiver lá. Puxa, o pastor falava, eu não acredito, agora é tarde. Tem que ser agora. Eu, quando eu fui descobrindo as coisas que nojentas, eu falei, vou começar a lutar contra isso agora. E comecei a lutar. Não, jejuando. Deus só sabe que eu não quero mais, só tem que me ajudar. Eu exijo que o Senhor me ajude. Eu não quero mais isso. Irmão, essa é a pessoa que está decidida a ir para o céu. A pessoa que está decidida a andar com Deus, ela luta contra o que está errado. Ainda que você tenha que abrir mão lá da situação, abre mão. Não faça igual o miquinho, não. Segurou o milho, não pôde tirar a mão do litro lá e o caçador pegou ele. Acontece essa história. Então tem coisas que, pastor, eu reclamo muito da vida. Pastor, tem hora que até xingo. E você não está lutando contra isso? Não está, irmão. Tem dia que eu desânimo para vir à igreja. E o que é o desânimo? O que é o desânimo? Eu estava lendo um livro, eu acho que todo mundo devia ler esse livro, chamado Impacto, do T.L. Osborne. Impacto. Esse livro mostra que Satanás faz de tudo para que você não seja fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, porque isso move a igreja. O que vai acontecer? A sua prosperidade nunca vai dar para nada. É o primeiro passo. Segundo, você fica em pecado. Entendeu? É igual o não perdoar. Não, toda vez que eu vejo fulano, eu viro até a cara. Está no vermelho. Porque ele diz: e quando estiverdes orando, é para fazer o quê? Perdoai, para que o Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas eu não fiz nada. O não perdoar você já fez. Você já está no vermelho. Entendeu? Então, o Satanás fará de tudo você não perdoar. Quando você decide perdoar, chega alguém e diz: está sabendo o quê? Que ele falou de você, misericórdia. Você estava pertinho de perdoar e você junta mais pecado. Você está juntando para você também. Aí as portas trancam. Pastor, eu oro, eu peço a Deus e não acontece, porque é preciso acabar com essas coisas. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Não fuja do pecado. Fuja do pecado. Senão é complicado. O pecado, um dia sua cabeça vai abrir. Para quem ainda não abriu, tem gente que já abriu a cabeça. Andou afastado de Deus, andou em pecado, as suas bênçãos trancam. Talvez você não crê nisso, né? Deixa eu terminar essa parte aqui que ele diz. Já terminei aqui. Olha aí Isaías 59. Meu irmão, a Bíblia está mostrando. Vem cá. Quem aqui paga energia elétrica? Conta de luz, tá? Quando você pega a conta da sua luz, e vem lá o valor, você diz: eu não vou pagar isso aqui.
Então, tem gente que acredita mais na conta da luz do que no que está na Bíblia. O que está na conta da luz você tem que pagar, mas o que está na Bíblia é para você fazer, é para eu fazer, é para nós fazermos. Entendeu? Então você tranca a tua bênção. Olha aqui, ó. O Senhor Jesus disse o quê? Sem mim, olha isso aqui, ó. Isaías 59. E Deus quer que você seja abençoado, quer que você viva bem, quer que você realize seus sonhos. O Isaías 59, acharam aí? Olha aqui. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão de Deus está esticada para você e para mim. Nem seu ouvido agravado para não poder ouvir. Deus não está assim, ó. Não, estou ouvindo. Mas por que não me ouve, pastor? Aí ele explica. Mas as vossas iniquidades, que é perversidade, eu não creio nisso, vou fazer, não sou obrigado a fazer, certo? Fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Se Deus não te ouve, acabou aí. Entendeu? O demônio faz de tudo para você não entender isso. Só vai entender quando a casa cair de vez. Está amarrado. Não, vou começar a batalhar agora, pastor. Vou orar sério e eu vou ter que tomar uma posição de mulher de Deus ou de homem de Deus para que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Aí sim, aí vai haver cura, vai haver prosperidade. Está desempregado? Vai aparecer o emprego. E glória a Deus. Amém? Então vem para cá para a gente orar, para ninguém ir embora tarde. E glória a Deus. As coisas funcionam. É só fazer a vontade de Deus que Ele faz sua vontade. Tudo meu eu clamo a Deus. É para cima, é orando. Senão não vai. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu falei aqui a sua palavra ao povo, pessoas que ouvem, mas não usam o que aprendeu, Pai. Ele sempre olha para aquele lado que está podre, nunca às vezes faz como o Senhor mandou, para olhar para cima, buscar em cima, onde funciona. Mas hoje, nessa noite de quarta-feira, eu creio que o Espírito Santo preparou o coração desse povo para entender a linguagem do Senhor. E eles agora vão botar em prática. Eles vão expulsar o demônio, sim. Eles vão ser pessoas determinadas, pegando o conselho que o Senhor deu a Josué: esforça-te e tenha bom ânimo, nunca desista. Os seus sonhos serão realizados. Não pode parar. Não escuta o demônio, não, ele é mentiroso. Ele diz para você: o que eu fosse você, esqueci isso aí, parava com isso, você não vai conseguir. Vai sim, porque com Deus você consegue tudo.
em nome de Jesus. E quanto ao diabo, no poder e autoridade que o Senhor me deu para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, eu paraliso a ação dele, exijo que saia de todas as vidas aqui, e até quem ora comigo no Face, e não volta mais em nome de Jesus. E eu abençoo vocês e profetizo que vocês vão alcançar o que desejam, em nome de Jesus. E agora, Pai, eu venho pedir ao Senhor mais uma vez para transformar esse líquido no teu sangue. Todo o coração mergulhado ali nesse recipiente no teu sangue, que aconteça conforme a pessoa escreveu pedindo, em nome de Jesus. E agora, Pai, todos que trouxeram os dízimos, eu quero que o Senhor receba, e conforme o Senhor falou na sua palavra, os que me honram, eu honrarei. E até aquele que não pôde trazer, mas ele diz, eu vou ser fiel. Abençoa essa pessoa também, Pai, em nome de Jesus. E olha, Senhor, no coraçãozinho que eles vão jogar no teu sangue, o que eles pediram e o que estão pedindo, faz acontecer em nome de Jesus. Depois toma cada um deles em suas mãos, cobre com seu manto de justiça e leve em paz, em nome de Jesus, e vocês digam, assim seja. Amém? Eu mando meu abraço aqui ao pessoal lá de Penotiba, em nome de Jesus. Penotiba, Lago da Batalha, Badu, ali Cafubá. Deus abençoe essa região e todo Niterói, né? Também minha família ali no Barreto, né? Barreto, Gioca, pessoal também lá na Boa Vista. Deus abençoe, fiquem todos na paz.